Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. Último dia, último vídeo da semana, então, de Carrossel do Brasileirão. Você aqui no HFD acompanhando com a gente o nosso prognóstico, o nosso giro pelos 20 clubes da Série A. Essa semana, todos os dias com a mesma roupa, viu, pessoal? Vocês que falam, trocou, não trocou, tá? Essa semana, todos os dias com a mesma roupa. É que a gravação é tudo numa vez só, né? A gente não enrola. E é isso aí, então hoje vamos acabando mais uma semana, depois só faltam 5 times para terminarmos a nossa resenha, e aí na última sexta-feira antes do Brasileirão a gente faz uma live para fazer mais alguns prognósticos e passar a nossa tabela de classificação para vocês. No final do ano a gente vai brincar quem acertou, quem não acertou, beleza? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com a galera, e hoje nós vamos falar do futebol do Nordeste no Campeonato Brasileiro. E hoje a gente vai começar com um time que volta à Série A. Você vai saber quem é. Aquele time que quando joga em casa você só escuta assim: casar, 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 casar. A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusarca. Esporte, esporte, esporte. Time difícil de se bater em casa. Inclusive em 2017, quando a gente se recorda uma grande campanha do esporte, com o Diego Souza, com jogadores que passaram por lá e deram muito trabalho naquele ano, e depois o Sport acabou não conseguindo se firmar, caiu novamente para a Série B e volta para a Série A para tentar mais uma vez ser força do Nordeste aqui com o Ceará, com Fortaleza, e a gente torce para que o Sport consiga mesmo se manter na Série A do campeonato. Não sei se o prognóstico é esse. A gente sempre gostaria de ter, se a gente pudesse, tinha um Brasileirão com 30 times todo ano, né, Jefferson? Pra ter todo mundo que a gente gosta de estar na Série A, né? O Fluminense também gostaria. Enfim, sua ideia então inicial para o Sport Recife? Então, a expectativa não é das melhores pro time do Sport. Eu trouxe diversos reforços, depois o Diego vai falar uma lista enorme. Só o Atlético Mineiro mandou meia dúzia de jogador lá pro time do Sport, mas não dá para esperar que da mesma forma que o Atlético Goianiense, não dá para esperar que mesmo com a força da torcida e mesmo com a história não importa se ele é ou não é, se a taça das bolinhas de quem é, mas o Sport é campeão de 87 também. Então não há como negar que é um clube de história. O Recife é maravilhoso. As torcidas lá são sensacionais. Mas eu não crio grandes expectativas. Repararam que até a minha voz tornou-se mais macia, suave e dolorida e machucada, porque não acredito muito que o Sport também... Do jeito que eu tô falando no Carrossel, parece que todos os times vão cair, né? Vai ter no campeonato do ano que vem, mas é que tem muitos times e o time do Sport é um desses. Não dá, tava assistindo o jogo do Sport em Santa Cruz? Com Santa Cruz, dependia do gol do Brocador, e ele perde, eu falei isso no jogo também, ele perde um gol absurdo aos 44, 43 do segundo tempo, então... E é uma das grandes esperanças. É isso aí, nós estamos gravando o vídeo exatamente no dia que o Sport foi eliminado da Copa do Nordeste pelo Fortaleza. Empatou 0-0 e perdeu 4-1 nos pênaltis. O pessoal tá bem de bater pênalti lá no Recife. Então, o Sport já fora da Copa do Nordeste, quando você estiver assistindo esse vídeo, a gente precisa então que o Sport vá bem no Brasileiro. E vamos ver, como a gente falou no vídeo de ontem do Coritiba quer se manter na Série A com Sassá e Giovanni Augusto. O Sport depende do Hernani Brocador. E Jonathan Gomes. Grande Jonathan Gomes, que até hoje, enfim, a gente vai falar sobre isso já. Fica aí com a gente então no Carrossel do Brasileirão. Eternamente estarei, os rubro-negras são as cores que abracei. Meu querido Jefferson Assis, então vamos lá. Temos um desafio pela frente aí, que é definir em que posição que a gente acha que o Sport chega. O glorioso Guto Ferreira está lá, o Gordiola, é o treinador do Sport, um treinador que já teve até especulações em grandes clubes, inclusive o Palmeiras uma vez. Foi um clube em que o Guto Ferreira foi muito especulado.
por alguns trabalhos que fez, mas os últimos anos não mostram isso. Os últimos trabalhos do Guto Ferreira não foram tão promissores, em Chapecoense, em Bahia. Então vamos ver o que espera a torcida do Sport. O Guto já subiu com o Sport para a Série A. Vamos ver o que a torcida do Sport espera para o Guto Ferreira, que é mais um daquela lista que eu falei ontem dos treinadores como ele, Barroca, Wagner Mancini. Eu acho que não vão fazer um campeonato completo, não devem chegar até o final da competição. É um time que eu vejo também que vai trocar de treinador uma vez, acho que garantido, e pelo menos 2 na competição. O Sport pode modificar aí o seu banco de reservas, o seu comandante. Com o elenco que tem, como a gente já falou, dependendo do Hernani Brocador, do Jonathan Gomes, o Guilherme, que foi grande destaque da Série B ano passado, pertencia ao Grêmio, foi embora. Né? Havia uma expectativa dele fazer a Série A pelo Sport, mas chegou uma oferta lá, o Grêmio vendeu. E o Guilherme então foi embora. E vamos ver até se abre janela e se o Sport consegue contratar mais alguma peça interessante. Se acha algum bom jogador aí na Série B ou alguma revelação do Campeonato Pernambucano que possa chegar e tentar dar uma nova cara para a equipe do Guto Ferreira. Mas acho que o prognóstico para o Sport é até um pouco duro para a torcida do Recife escutar. E se a gente errar, os caras vão pegar demais no nosso pé. Mas eu acredito que o Sport briga ali entre os 5 últimos da tabela, né, Jefferson? Briga pelos 5 bem. Eu prefiro que a torcida do Recife brigue mesmo, tire um barato da gente. Fala, vocês só falam besteira, vocês erraram. O Sport chegou em quarto, aí vocês bobão. Eu prefiro isso pelo tamanho do Sport, pelo que o time do Sport representa. E a gente vai olhando as situações e você falou que os treinadores não vão fazer a série A toda. Na verdade, eles vão, só que em times diferentes. Eles vão trocar os times. Eu vou sair desse e vou para aquele, e aquele vem para esse. Do Fortaleza eu vou pro Cruzeiro, o treinador do Cruzeiro vai pro Flamengo. O Flamengo não vai, porque o Flamengo vai trazer um nome forte aí, nome forte daqui do Rio Grande do Sul. E aí segue a vida e outros. Mas a maioria, de fato, o Diego tem razão. Em algum momento vai acabar tendo que trocar de treinador. E em algum momento o Argel Fux vai assumir algum time, né? Porque ele foi tão badalado quando foi pro Ceará e abandonou o CSA e já não durou, já não ficou. Fez besteira e pagou por isso. A vida, né? Dizem que a vida cobra, né? Que é o futebol, a bola pune, né? Então a gente pode pegar uma rodada que, por exemplo, o Guto Ferreira caia do Sport e aí 3 rodadas depois o Mancini sai do Goianiense entre o Guto Ferreira, o Mancini assume o Sport, o Barroca cai, assume o Vasco, o Ramon Menezes vai e assume o Ceará. O Atlético Goianiense, segue o barco. E aí o que acontece? Isso só atrapalha o nosso Cartola. Porque de resto, pela bagunça que é o nosso futebol, é normal, eles nem reclamam mais. Vocês viram o que aconteceu no ano passado. Essa troca de treinadores foi uma coisa, uma casa da mãe Joana mesmo. Então eles não estão nem aí. Pra gente, que gosta do futebol, a gente não concorda, mas como não temos força pra mudar, atrapalha o nosso Cartola. Você vai escalar o treinador e tá no time errado. Exatamente. E aí você acha que vai fazer pontuação, ele tava no outro time. E aí você não escala e aí dana-se tudo. E aliás, a gente criticou bastante o passo atrás que o Argel deu nessa questão, porque muito se cobra da continuidade da permanência do treinador e o Argel deu um grande tiro no pé. Não só dele, mas de todos os treinadores do Brasil, né, Jefferson? De todos, mas foram tiros no pé direto, né? O Argel, o Rogério Ceni, foi um monte de tiro no pé que foi dado no ano passado. Não foi só o Argel. O Rogério Ceni também deu um belo de um tiro nos 2 pés. Deu mesmo. Então é muito complicado essa situação, mas é vida que segue, né? Isso aí, vida que segue. A gente segue então aqui vendo mais ou menos alguns números e alguns jogadores que chegaram e saíram do esporte. No Pernambucano, a gente está gravando esse vídeo hoje, 25 de julho. Pernambucano, o Sport até então com 9 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Marcou 10 gols, mas sofreu muito gol também, sofreu 7. Se sofreu 7 gols no Campeonato Pernambucano, precisa arrumar a defesa para o Campeonato Brasileiro. Não, só do Flamengo ele já correu o risco de levar 7. Tem que abrir o olho aí, gente. Olha lá. Copa do Brasil, 1 jogo e 1 derrota. Marcou 1 gol, sofreu 2. E aí a Copa do Brasil já era. Copa do Nordeste, 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Com o jogo que nós já acompanhamos hoje contra o Fortaleza, então o Sport foi eliminado nos pênaltis. Essa conta subiu para 9 jogos, então ficam 5 empates ali. E o Fortaleza já fora da Copa do Nordeste, eliminado pelo... O Sport fora da Copa do Nordeste, eliminado pelo Fortaleza. Vou aproveitar os números. Geralmente eu não me intrometo, essa me chamou a atenção.
Como tá o Sport no Campeonato Pernambucano? Ele foi eliminado. Certo. Como tá o Sport na Copa do Brasil antes da pandemia? Ele foi eliminado. Como foi a volta do Sport pro futebol na Copa do Nordeste? Ele foi eliminado. O que a gente pode esperar do Sport no Campeonato Brasileiro? Que ele seja campeão. Não. Desculpa, pessoal, me perdoem, mas a situação é muito difícil e muito complicada. Não, se bobear, a gente virando a tabela de cabeça para baixo, o Sport é campeão. Né? Vai saber. Tem um tal de playoff de rebaixamento aqui no Campeonato Pernambucano, onde o Sport vai enfrentar o Vitória de Pernambuco. Olha aí. E aí, essa não vai dar nem pra pedir desculpa, mas vocês querem um prognóstico pro Sport pro Campeonato Brasileiro. Ele tá lutando no playoff de rebaixamento do Pernambucano e ele tem o Hernani Brocador na frente. Então, mas aí também é importante lembrar que a regra lá é muito parecida com a nossa aqui, tá? Uhum. Ele podia ter classificado, só que não classificou, foi pro playoff de rebaixamento. Então não tinha muita opção. Não tem aquelas 3, 4, que nem no Campeonato Brasileiro, que vai ter 5, 6 times que não vão fazer nada depois de certo momento. Ali não tinha. Não foi extrema ruindade, é o regulamento que não ajuda. O regulamento é porcaria também. Pra variar, ainda mais de estaduais aqui, pelo amor de Deus. Então, chegaram alguns caras aí. O goleiro Carlos Eduardo, o dono de maior número de defesas da Série B. Tomara que ele seja titular para fazer bastante defesas no Cartola, né? Essas defesas devem ter sido bem difíceis. Vai chegar para brigar por posição com o Maílson e o Luan Poli. O Betinho, volante, chega também do Figueirense. O Jean Patrick chegou também, teve passagem pelo futebol japonês, estava no Cuiabá. O Evandro, atacante, chega também. Ele é vinculado ao Udinese e vai jogar no Sport, então não deve ser lá aquelas coisas. Estava no Fluminense na última temporada. Lucas Mugni, 27 anos, estava no Oriente Petroleiro da Bolívia. Chega até o fim da temporada. Esse Mugni, se não me engano, já passou pelo Flamengo. Marquinhos, atacante, um ponto esquerda, estava na Ponte Preta, disputou a última Série B por lá. O Leandro Bárcia foi um bom nome do Goiás ano passado no Campeonato Brasileiro, chega também para esse ano. O Richelli resolveu algumas pendências lá, algumas dívidas com o Sport e resolveu ficar. Foram embora o Pedro Carmona, o Norberto, o Iago, o Marquinhos, o Marcinho e o Léo Arthur, 3 meias. Charles, o Leandrinho e como a gente já falou, o Guilherme. Foram embora. Renovaram o contrato Hernani Brocador, o Rafael Thierry, zagueiro, o João Igor, volante, o Ian Santos, atacante, o Raul Prata, lateral direito. Nesse momento é o que tem o Sport para tentar alguma coisa na Série A desse ano, Jefferson. Então a gente já faz como já meio que praticamente selei aqui o meu prognóstico. Eu acredito mesmo que o Sport vai brigar entre os 5 últimos. Vai ficar oscilando ali entre o primeiro da zona de rebaixamento, o primeiro fora, o 18º para 16º, dependendo dos resultados que conseguir na Ilha do Retiro, que vai ser um divisor de águas provavelmente para o Sport, para poder permanecer na primeira divisão. Não pode perder ponto para Coritiba, para Atlético Goianiense, para times do Rio, tirando o Flamengo. Em casa tem que ganhar. Para um Santos que a gente não sabe como chega, mas o Sport na Ilha do Retiro vai ter que se impor como nunca para permanecer na primeira divisão, inclusive, quem sabe arrancando uns empatezinhos em casa aí contra Grêmio, Flamengo, o que eu acho bem difícil. Mas, de repente, vai que começa o jogo, tem alguém expulso do outro lado, dá para arrancar um empatezinho, vai. Eu lembro que um São Paulo tomou um 7-1 do Vasco, assim, um goleiro expulso logo no começo e depois o Alencar, coitado, né? Nossa. E esse Evandro é da base do São Paulo. Vixe. É um jogador que surgiu lá, que também depois ele foi vendido para a Udinese. Ele sim, até aparentemente é um bom jogador, daqueles bons jogadores que a gente sabe que... Para nível esporte. Para nível esporte pode dar certo, talvez é a chance que o cara precisa, mas ele jogou no Atlético Paranaense por empréstimo, foi para a Udinese, jogou no Estoril, no Áustria Viena, no Fluminense, agora tá no Sport, inclusive escreveram o esporte mesmo aqui, não é esporte com esporte. Sensacional. Sensacional. Tudo bem, mas pelo menos a gente sabe aonde se o cara não se firmou no Áustria Viena, não vai ser no Sport, que ele é o salvador da pátria. Eu achei que só tinha, era aquela, como é que chama da Fórmula 1? O circuito de Fórmula 1, eu nem sabia que tinha um time chamado E vai ter corrida em Portugal de novo, onde a gente foi parar pra falar do esporte. Exatamente. Gente, desculpem aí, mas o prognóstico pro Sport não é nada animador não pro campeonato, viu? É bem provável que o Sport vá brigar muito, mas muito pra permanecer na Série A.
e eu não acredito que permaneça. É triste falar isso para a torcida de Recife, para a torcida do Sport, que é muito apaixonada. O Sport campeão da Copa do Brasil de 2008, em cima do Corinthians, merecidíssimo. Não tem como você falar que naquele ano o Sport foi zebra, não. Apesar da final ter sido muito equilibrada, tem a história do pênalti no Acosta lá também na Ilha do Retiro que não foi marcado, mas a final foi muito equilibrada. O Corinthians tinha um time de Série B e o Sport foi merecedor demais do título. Eliminou o Palmeiras, inclusive, jogando e se impondo contra o Palmeiras. Então, o Sport como você bem falou, o campeão brasileiro de 87. A gente gosta muito do futebol do Sport. Como a gente está bem feliz com a permanência do Fortaleza e o trabalho do Rogério Ceni, que dirá o Sport, o Ceará possam permanecer muito mais ainda na primeira divisão. E o que a gente gostaria mesmo é que houvesse mais diversidade na questão dos 10 primeiros. Né? Que esses times pudessem mais vezes chegar para brigar por uma Libertadores ou por uma posição melhor entre os 10 primeiros colocados. Mas a gente também entende a questão de estrutura, né? Da força financeira, não chegam patrocínios muito fortes para esses clubes, infelizmente. Então, para esse ano não tem como a gente esperar tanto assim. Eu acredito mesmo que o Sport vai remar e vai acabar morrendo na praia, Jefferson. E para mim eles são a torcida mais apaixonada. A torcida do Recife para mim é a mais apaixonada do país. Não estou desmerecendo as outras torcidas, mas você colocar 40 mil pessoas dentro de um estádio para assistir o Santa Cruz na Série D, tem que ser apaixonado demais e muito apaixonado mesmo. No quesito paixão, então, você coloca a torcida do Sport como líder. Coloco as torcidas do Recife, Santa Cruz, Sport e Náutico como as mais apaixonadas do país. É isso aí. Aliás, deixa a gente só corrigir uma coisa aqui, para não ficar feio. O treinador que foi eliminado pelo Fortaleza já nem é o Guto Ferreira, viu, Jefferson? Confesso a você que eu nem tinha visto isso. O Daniel Paulista, que é o treinador atualmente do Sport, um volante que fez bastante sucesso lá no Sport. Então é o Daniel Paulista que vai iniciar o trabalho pela equipe do Sport, então, no Campeonato Brasileiro, corrigindo então a informação. O Guto Ferreira não resistiu a maus resultados já do começo de temporada e foi demitido. Então, o Daniel Paulista que tem essa missão, é um treinador então que é praticamente zero a chance dele terminar o Campeonato Brasileiro pelo Sport, né? Com todo respeito ao Daniel Paulista que está começando o seu trabalho como treinador, mas é praticamente impossível ele terminar o campeonato treinando o Sport, não tem como. Segundo as informações, o Guto Ferreira está no Ceará. Aí, que legal. Já tá bem encaminhado, então. Já começou as mudanças antes do campeonato. Não consegue acompanhar, gente. Não consegue acompanhar. Já tá muito bem encaminhada a mudança de treinador já no começo do campeonato, que dirá para as rodadas. Vamos ver, as primeiras rodadas podem dizer muita coisa, né? Como é que vai ser a campanha do Sport. Talvez se fizer uma largada interessante, possa ter um pouco de sobrevida lá no final, como a gente até comentou, acho que no vídeo do Curitiba. Perder os 3 primeiros jogos já é praticamente dar adeus. E se vencer os 3 primeiros jogos ou conseguir 2 vitórias, um empate, pode até ser que ele consiga alguma coisa no campeonato lá, e principalmente não perdendo pontos para esses clubes inferiores aí. Eu posso só dizer mais uma coisa que me chamou a atenção? A gente entra num site aqui para conferir as informações e tal. O Guto Ferreira, ele entrou no Ceará em 18/3/2020 e a saída do clube aparece escrito assim, esperado. Olha, tudo bem, o site ele não usa o nosso linguagem vernácula, ele usa um português um pouco diferente, mas acho que até eles já estão prontos sabendo que vai acontecer logo. Logo. E até fui buscar também mais as informações aqui que me fizeram recordar. O Sport, exatamente na eliminação da Copa do Brasil, que foi pro Brusque, foi ali que acabou a paciência com o Guto Ferreira. O Sport já vinha mal no Campeonato Pernambucano, e aí a eliminação pro Brusque, então, foi onde aconteceu a queda do Guto Ferreira, e o Daniel Paulista assumiu, e aí já pegou o time desacreditado, totalmente
sem esperança e aí acabou ficando pelo caminho. Na Copa do Nordeste até tinha uma chance, mas não passou pelo Fortaleza. Fica também, então o Sport vai ter o Campeonato Brasileiro como foco para o restante da temporada, o que pode ser também até um ponto positivo, pode ajudar um pouco nessa briga. Mas a gente não vê o Sport com tantas esperanças de permanência na Série A por enquanto. Pode ser que o Daniel Paulista não sobreviva tanto e chegue um treinador que consiga extrair um pouco mais do elenco, e aí deu uma virada, tudo pode acontecer no futebol, mas o que a gente vê hoje é essa situação. O Sport provavelmente não vai permanecer na Série A, né, Jefferson? Não, mais uma vez tô dizendo que todos os times vão cair não, viu, gente? Mas a situação é muito complicado. Se conseguir escapar vai ser na Bacia das Almas, mas como eu já disse alguns outros vídeos ou em alguma transmissão, os times da frente vão distanciar bastante e os times que vão brigar para cair serão muitos. Então você tem numa dessa, você acerta 2 jogos seguidos, tira 6 pontos, e se foi na última rodada, o cara que estava à sua frente caiu, você acaba escapando. Porque eu acho que não vai ter uma distância tipo como teve ano passado, Avaí, CSA, eu acho que não vai, acho que vai ficar bem perto mesmo, 2, 3 times brigando na última rodada para conseguir não cair. Vamos pegar aqui então a tabela do campeonato para ver se a gente consegue mais ou menos ver a esperança do Sport de repente em alguma coisa no começo. Ele estreia contra o Ceará em casa, dia 8. Tem que fazer 3 pontos. Obrigatoriamente. Não tem conversa, pela verdade. Depois no dia 13 ele visita o Vasco, dá pra arrancar um empate. É time que vai brigar com ele ali. Exatamente. Então os 2 primeiros jogos já dá pra fazer uma gordurinha. E depois o Atlético Goianiense também fora. Os 2, Vasco e Atlético Goianiense fora, dá pra também arrancar até uma vitória. Então, elenco por elenco, acho que o Sport ainda é um pouco mais qualificado que o Atlético Goianiense. Os deuses da tabela estão ajudando. E aí o que eu falei, recebe o Santos em casa, na 4ª rodada. O Santos a gente sempre faz um prognóstico ruim, acaba não dando certo. O Santos acaba achando uns moleques lá que levam o time nas costas. Mas esse ano a crise financeira é forte lá, como a gente já falou no vídeo dessa semana, no primeiro vídeo dessa semana. E o Sport em casa tem tradição de tirar ponto de time grande. Sim. Pode fazer então nas 4 primeiras rodadas aí? 10 pontos. 10 pontinhos? Pode Sim. fazer a diferença lá na frente, porque... Bom, se não fizer aí também faz mais. Aí pelo amor de Deus, né? Aí a gente vê como que são as coisas do futebol, né? Com a tabela zerada, o Vasco da Gama é líder. É o primeiro. Mas se balançar a tabela cai, viu? Então vamos pegar lá, a gente imagina 10 times brigando para não cair. Entre eles, vamos contar: Vasco, Atlético Goianiense, Fortaleza, Goiás, Bahia, Fluminense, Sport, Coritiba, Bragantino. Não, Bragantino não, eu acho que Então serão 8. Pra mim os que não caem, vamos lá, os que não vão cair: o Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, São Paulo, Grêmio. Esses vão brigar tudo lá em cima. Vão brigar lá em cima. Depois você tem Inter, Corinthians, Fortaleza, Bragantino, Bahia. Beleza? Daí pra baixo, seja o que Deus quiser. Todo mundo briga. Sim. Então as 4 primeiras rodadas pro Sport vão ser assim importantíssimo. Extremamente importantes. Se os santistas vão falar, mas você não colocou meu time não coloquei porque hoje não cabe. Hoje não cabe. Não cabe, não tem. E pode ser que seja desses grandes é o que mais tem chance de perder ponto pro Sport lá. O Santos e talvez um Corinthians. Pode perder um ponto lá, ou 2, ou 3. Então o Sport vai ter que ficar ligeiro aí, porque vai brigar bastante com esses times. Então pegando o Vasco, o Atlético Goianiense nas primeiras rodadas, o Santos em casa precisa fazer, e o Ceará em casa precisa fazer esses resultados aí. Dá pra arrancar 4 pontinhos, por exemplo, de Vasco e Atlético Goianiense jogando fora, e as 2 em casa tem que ganhar. Então, como você falou, 10 pontinhos já no começo vai fazer diferença lá no fim Com certeza faz bastante diferença. É porque se a gente pegar aqui quem a gente acha que tá indo pra baixo lá, o Coritiba já estreia contra o Inter, já tem uma estreia muito mais difícil. O Vasco estreia com o Palmeiras fora, tem uma estreia muito mais difícil. O Atlético Goianiense com o Corinthians fora, sim, muito mais difícil, né? Depois na segunda rodada, vamos ver.
o Sport pegando o Vasco, o Coritiba pega o Flamengo em casa. O Coritiba já é um que pode já começar com 2 derrotas tranquilamente. O Ceará vai pegar o Atlético Mineiro fora. Se já perder pro Sport, já perde o Atlético. Tudo bem que isso tudo pode dar totalmente diferente, tá, gente? Pode acabar a 4ª rodada o Ceará ser líder. A gente não sabe. Não, já disse que o Fluminense termina em quarto na primeira metade do campeonato. Depois cai, né? Aí temos o confronto direto do Atlético com o Sport. O Vasco recebe o São Paulo, que é um dos postulantes a G5. Então, eu acho que no final das contas, uma das coisas positivas pro Sport é a tabela. A tabela pode ajudar. Depois tem confronto direto entre Ceará e Vasco. Um deles já perde ponto também. Na 4ª rodada, onde o Sport recebe o Santos. Então, talvez a tabela ajude, hein? Ajuda. E desculpa, viu, gente, eu esqueci o Palmeiras, eu acabo esquecendo que o Palmeiras existe. Existe Palmeiras depois do Dudu. Palmeiras está entre o time. Não sei se não conseguir resolver o problema do Dudu, não vai brigar pelo título. Se conseguir. O Rony não é a solução. Agora, se conseguir trazer um jogador que chame a responsabilidade, aí sim ele talvez. Aí eu abro um G6. Entra o Palmeiras para completar o G6, mas ele também está entre desses 10 times. Só que sem o Dudu é muito complicado, mesmo sendo um campeonato de pontos corridos. Alguns jogos importantes, embora ele não apareça muito em jogos importantes, mas ele vai fazer falta. A solução pro Dudu era o Arthur, que tá no RB Bragantino. O Palmeiras não soube ver isso. Nem deu tempo de falar, ele fez um golaço na quinta-feira, viu? Não soube ver essa questão, o Palmeiras vendeu o rapaz. Então é isso aí. Esse é o nosso prognóstico então para o Sport Recife no Campeonato Brasileiro. Esperamos, claro, que em muitos dos nossos prognósticos a gente esteja mesmo errado, como bem disse o Jefferson, que vocês cheguem no final do ano e estejam felizes com a permanência do clube de vocês na Série A. Mas o Sport a gente acha que briga sim lá embaixo entre os 5 últimos da tabela, e as 4 primeiras rodadas do campeonato vão ser bastante decisivas e interessantes para o Sport na competição. Para largar bem, até porque já não está disputando mais nada. Esse playoff do rebaixamento aí do Campeonato Pernambucano não deve extrair tanta força assim do Sport. Vai ter bastante tempo para trabalhar, para preparar a equipe para estrear bem no campeonato e fazer boas 4 primeiras rodadas, e quem sabe com esses 10 pontinhos que a gente espera, o Sport consiga se livrar. É isso aí. Mais uma semana então a gente encerra. Semana que vem a gente volta com os últimos 5 clubes aqui no nosso carrossel do Brasileirão. Vem mais aí os clubes do Nordeste, vem o Fortaleza, vem o Ceará e os clubes que ainda a gente não analisou, não passou por eles ainda. Tem o Bahia. A gente tá terminando então praticamente as nossas análises. Tem mais uma semaninha só pra gente conversar. E aí na próxima sexta-feira então a gente faz a nossa live do Brasileirão 2020-21. E quem sabe já com a tabela inteira de cada integrante destrinchada aqui, em que posição cada um vai chegar. O pessoal deve estar com cabelo caindo os cabelos, roendo as unhas, o Elson, o Júlio, o Iago. Meu Deus, os caras querem um prognóstico do 1º ao 20º. Ano passado a gente brincou dos 4 primeiros e 4 últimos. Esse ano nós vamos brincar do 1º ao 20º. Vamos ver quem vai acertar mais no final do ano. E acho que vai ter gente que não vai acertar nada, inclusive eu. Vamos ver. Então a gente fica por aqui nessa semana. O Carrossel do Brasileirão continua semana que vem. A gente já vai entrar no mês de agosto. Já estaremos no dia 3 de agosto, na próxima segunda-feira, na sua telinha, no seu celular, acordando você bem cedinho para saber o prognóstico da próxima equipe. Fique com a gente, fique ligado, curta o vídeo, deixe o seu like, compartilhe com a galera, se inscreve, ative o sininho e acompanhe também as transmissões, hein? Vem Brasileirão aí, acompanhe as nossas transmissões, são bastante emocionantes e divertidas aqui no HFD. Muito obrigado, um grande abraço, até semana que vem.